professor, poeta, um ativista, no pleno sentido da palavra, da cultura afro-brasileira na Bahia. Maca, como é que você vê esse processo de renascimento do Badawi? Como é que você tem participado dele? Primeiramente, um grande salve, né, a toda a comunidade cult, né? Podemos dizer comunidade, né? Podemos. Ou então movimento. Vocês não são grupos, vocês são movimento, né? Cara, eu tô assim extremamente feliz. Primeiro, né, que eu sou um paranaense. Estou há muito tempo na Bahia, mais de 20 anos, mas eu vi o Badawi pequeno. E dali a pouco você se vê dentro da história, no palco, né, fazendo poesia, o Jorjão de um lado e Imô do outro, na interrupção. Eu olho para mim mesmo e pergunto o que eu estou fazendo aqui, né? Então, antes de mais nada, para mim, tá participando, tá junto do Badawi, é um renascimento pessoal, né? É um curitibano que realmente agora virou baiano, tem mais jeito, né? E no sentido mais amplo e mais coletivo, eu vejo assim, eu sou muito crítico, né, com relação a essa cultura negra, que eu acho assim que a gente tem assim diluído um pouco alguns fundamentos, né, que a gente teve um grande crescimento estético, aprendemos alguns até aprenderam a ser gestores de si próprios, né, mas tinha alguma coisa ali de reafricanização ou de, né, africanização que eu achava que eu acho que se dilui um pouco, né, um universalismo extremo. E aí grupos como o Badawi, né, dá uma nova respirada, pessoas como o Jorjão Bafafé, Moa, Negrizu reaparecerem na cena como uma referência, não só para as pessoas de antigamente, como para a meninada, né, que está de certa forma acompanhando isso. Eu acho que seria como assim a gente realmente conseguir entender o sentido circular da cultura negra, né? Então, eu estar aqui dentro, para mim, primeiramente, é uma alegria, é uma espécie de vitória, sabe? Eu sempre falo que, para nós do sul do país, a África é um sonho, mas a realidade é a Bahia, sabe? Então, quem não pode ir para a África, vê a Bahia que está tudo certo, eu já estou contente aqui. Então, eu acho bacana estar, né? E, politicamente, eu acho muito importante que o Badawi retorne, né, que ele bote as caras até para a gente rediscutir os caminhos que ele está tomando, né, no carnaval aqui. Então, para mim, Badawi é uma força, Badawi é quase uma entidade. E só o fato de estar sendo veiculado, estar sendo, né, aparecendo em jornal, isso para mim já mexe um pouco na calmaria que estava por aqui, né? E por outro lado, logicamente, me interessa muito que eles estão trazendo muitos projetos novos, muito recentes, né? Hoje a Baiana Santiago, né, teve presente o Russo Passapulso, que são artistas de agora. E ao mesmo tempo, né, que a gente teve aqui a Luiz Menezes, Totti Gira, Chico Evangelista, né, a gente conseguiu entender que a música está para além da idade, né, ou da época, a música e a cultura em si. Então, para mim, que sou um ativista da cultura, Badawi representa uma revolução mesmo, né, de reaparecer agora. Assistindo às entrevistas que você brilhantemente estava conduzindo e na qual você demonstrou um conhecimento muito grande desse tema que nós estamos debatendo aqui hoje, uma dúvida ficou martelando na cabeça. Você se referiu a todo esse processo, essa verdadeira revolução cultural, se a gente pode dizer assim, que acontece a partir da década de 70 com a revalorização da cultura afro-brasileira, em especial na Bahia. Revitalização essa que sofreu influências externas muito positivas, no sentido dessa construção de uma identidade negra positiva, uma identidade negra baseada na valorização do fenótipo negro, mas também da cultura e da história de origem africana. Isso. Tudo isso, se a gente pudesse medir o impacto disso, desses últimos 30, 40 anos, ele seria muito grande. Mas, ao mesmo tempo, e era essa a dúvida que me martelava, a gente fica deixando de ver o reflexo disso do ponto de vista político. Ou seja, assume-se a identidade negra, o que é altamente positivo,
eu tenho a identidade negra, mas eu não voto em negro, eu não traduzo isso politicamente. Como é que você vê essa aparente contradição? Tem um amigo que fala assim, a gente sempre está vivendo a nossa contradição, né? Então eu também, eu concordo primeiramente com essa... na verdade você tem uma questão e por trás dessa questão você tem na verdade uma tese, né? Com a qual eu concordo, que a gente está assim, valorizando muito a nossa experiência, mas de maneira segmentada. Então a gente não tem pensado de uma maneira mais ampla do que é constituir uma sociedade. Uma sociedade não é constituída, né, somente de arte ou somente de linguagens, né? Então eu, por exemplo, assim, tenho uma militância também como educador, né? A gente pode conversar. Mas, por exemplo, assim, a leitura para mim é tão importante quanto o samba. Você entende? E eu acho, por exemplo, assim, que quando a gente vai fazer, por exemplo, um evento, né, o nosso principal erro é o planejamento. A gente não tem planejamento, né? E outra questão que a gente não tem é continuidade. A gente tem um pensamento muito pontual. Então a gente faz um big festival, aí fica 4, 5 anos sem fazer nada, né? Em vez de pensando coisas mais pontuais. A gente ainda tem uma coisa que era uma coisa que a gente questiona na África também, somente que os ditadores usaram muito aqueles grandes festivais, etc e tal, que aí todo dia da cultura ia para um festival desse e não tinha mais nada. Então eu sou uma pessoa que sempre defendo, nos meus eventos eu falo, eu prefiro fazer 10 eventos com 500 pessoas do que um com 5 mil. Né? Porque daí a gente vai de certa forma entrando mesmo, impregnando, né? Então eu acho assim, né, que a gente ainda precisa de um avanço, está tendo, né? Está tendo, porque hoje em dia, assim, por exemplo, assim, com a entrada, né, com as cotas, né, com a lei 10.639, mas principalmente com as cotas, hoje você vai na escola de comunicação e vê negros, você vai na escola de medicina e vê negros, né? Você vê negros passando no vestibular. Então acho que a gente está conseguindo atacar essa questão muito recente, muito no começo, né? Mas ainda a gente tem esse deslize de essencializar, né, o físico, essencializar a arte, não a cultura, a arte, em detrimento, por exemplo, né, da luz, da água, da moradia e da educação. Né? Então ainda o sucesso do artista ainda está ligado ainda aos seus bens de consumo, né? Ainda está ligado ao carro ou a isso ou aquilo, e ainda não está virando um investimento na escola do filho, né? Um investimento na escola da comunidade, uma aproximação maior de movimentos como o do Quilombo Rio dos Macacos, que é importantíssimo para nós mesmos, né? Então eu acredito nisso, acredito que, como diz o professor Carlos Burr, né, a gente está ensaiando a entrar na grande política, né? Teve um grande passo que foi essa formação, né, antropológica, visual, musical. Isso é essencial, não teria mudança em isso, porque se não tiver não fala, né? Se não tiver revolução na mente, não tem revolução na sociedade, né? Então agora a gente está com muita ansiedade, com muita expectativa que toda essa revolução que tivemos na década de 50, 60, 70, aliás, desde o Harley Renascença, né, durante o século todo da negritude, a gente está esperando que vire café na mesa, que vire pão, que vire escola, né, que vire diploma, que vire dignidade, que vire amor próprio, que vire andar com a esposa negra de mãos dadas na rua, né? Então eu concordo, eu acho que a tarefa agora é essa, né? É atacar a contradição. Nós temos assistido somente nos últimos 10, 11 anos, após a Conferência de Durban em 2001, na qual o Kuchner esteve presente, nós temos assistido a um processo de mudança, de transformação muito importante do ponto de vista institucional, pelo menos. Primeiro, a aceitação do Estado, pelo Estado, da existência de um problema racial, né, que se deu um pouco anteriormente, lá ainda no governo Fernando Henrique, nos primeiros passos tímidos de políticas de ação afirmativa, a afirmação dessas políticas a partir de 2001, e nós no Rio de Janeiro tivemos esse privilégio de as nossas universidades do Estado serem as primeiras a terem adotado essas medidas,
que se espalharam e viraram ultimamente uma lei do governo federal para as universidades federais. A Lei 10.639, que é fundamental porque ataca o problema numa das suas raízes, que é a escola. A proliferação dos chamados órgãos PIR, de promoção da igualdade racial, a partir de um modelo de Brasília, e hoje nós temos cerca de 500 municípios com órgãos dessa natureza. Agora, todos eles, e aí parece que a gente vai para o cerne do problema, todos eles, ou quase todos eles, sem verbas, sem pessoal, aparentemente uma forma de dar uma resposta à sociedade, mas que carece do fundamento básico para poder atuar. Então, é uma contradição também, né? Mas nós temos avanços aí e temos obstáculos que parecem quase insuperáveis. Como é que você vê isso? A primeira assim, questão assim, dessa sequência que coloco, que eu acho muito importante, principalmente pensando, né, assim, na questão das cotas, é que a partir do momento que a gente teve aquela vitória estrondosa lá em Brasília, né, das cotas, 10-0, né, 11, né, 11 se ele votasse, né, e ficou colocado o seguinte, assim, que mais do que as cotas, a gente conseguiu mostrar, ó, existe racismo no Brasil, ele é institucional, né? Então, como é que vai trabalhar com esse paradoxo, né? Um estado como o Brasil que pratica o racismo institucional ter uma CPI, ou um estado como a Bahia que mata seus negros, né, ter uma CEPROME, né, ou então uma prefeitura de Salvador que enfeita a barra e esquece, né, o Rio Sena, né, ter o seu órgão, né, sua CEBU. Então, essa é a primeira contradição, né? Como é que pode o mesmo sistema que pratica o racismo ter uma instituição, né, ter ali uma legenda para acolher o racismo? E a segunda questão que eu acho, aí que eu tenho que falar mesmo, aí a gente acha muitos inimigos, é que essas demandas são partidarizadas. Entendeu? Aí você tocou no cerne da questão. E aí eles vão procurar nos quadros do partido ou daqueles que vão se submeter ao partido quem pode assumir isso ou aquilo. E aí, quando a gente tem um problema como o do quilombo dos macacos, eles vão lá para intermediar em nome do Estado e não em nome do quilombo dos macacos. Eles vão lá tentar amenizar, não sai, vai ali, vai lá, todos, né? E os militantes independentes é que conseguem entrar mesmo de maneira mais de enfrentar o Estado. O problema é o Estado. Né? Então, por exemplo, a partir do momento que a gente tem um conflito no quilombo dos macacos, que é um conflito com a Marinha do Brasil, então a comandante em chefe da Marinha, que é a presidente Dilma, ela tinha que resolver o problema, mas ela não resolve, o governador não resolve, ninguém resolve. Você entende? Aí a comunidade do quilombo do Rio dos Macacos e os militantes ficam sob pressão. Né? Então essa é uma questão que a gente tem que enfrentar. A gente tem que enfrentar que existe um racismo institucional e que esses cargos, né, que exigem demandas de pessoas que vêm do movimento social, mas não necessariamente dos quadros do partido A ou B, para rezar, né, na cartilha do partido A ou B. Esse é o nosso problema, né? O nosso problema é que pessoas que a gente gosta, que a gente conhece e que a gente elegeu, né, depois de eleito, aí não vem com nós mais, aí não vai mais para o presídio, não vai mais para a rua, não pode mais declamar um poema em praça pública do Pelourinho. Quando a gente faz um sarau e tem gestor de cultura lá, eles não declamam porque tem o Big Brother, tem uma câmera. Não se viu um gestor, né, de cultura ali fazendo poesia na rua contra o Estado, né? Então essa é uma questão importante, né, que a gente tem que atacar, é o racismo institucional, né? Então essas legendas, elas existem, né, logicamente, que é uma maneira de amenizar as tensões, mas ao mesmo tempo são, assim, em grande parte inoperantes por falta de verba, né? Por falta de dinheiro. O que eu vou fazer com uma sigla que é grandiosa, mas sem dinheiro no bolso, né? E ao mesmo tempo eu posso falar, não, mas existe, né? O problema de ser enfrentado, não, para mim é um paliativo, né? E a gente fica muito ressentido, a gente bate muito nisso, né? Porque a gente tem perdido, na verdade, grandes quadros da militância, né? Seja parlamentar, seja o que for, que não vem mais para a rua porque agora está pensando ou na reeleição, né, ou na gestão, etc. e tal. Então, é uma questão profunda para a gente pensar. O que, ao meu ver, eu já critiquei isso, né, já fui bem atacado na internet e tal, assim, porque eu falo assim que, embora a gente tenha grandes avanços na era Lula e na era Dilma em várias instâncias, em vários, né, segmentos, não avançamos. O Brasil ainda continua matando os jovens negros.
entendeu? O que mais morre são meninos, homens entre 16 e 23 anos no país. Ainda agora estamos discutindo os autos da resistência. É como se os avanços tivessem se dado muito mais no plano simbólico do que no material. No plano simbólico e no plano também das grandes corporações. Nas grandes corporações, para a FIFA está maravilhoso. Para o Itaú é o banco que mais lucra no mundo. Você entende? Então, para essa lógica, né, que a gente chama neoliberal, tá bom, tá ótimo, né? Mas para a gente que tem contato nas quebradas, que tem contato nas favelas, que visita pessoas no presídio, né, que faz sarau na rua com pessoas ensandecidas, a gente não consegue ver, né, esse grande PIB cultural aí que falam, né? Então, realmente, né, eu acho que é um problema que a gente vai ter que encarar. É igual assim quando vem debates, por exemplo, sobre o aborto, né, ou coisas parecidas, retroage, toda aquela coragem dos governos some, né, na hora que tem que enfrentar os evangélicos, né, na hora que tem que enfrentar os ruralistas, né, e aí a gente acaba fazendo um governo democrático, mas que a bancada da bola, né, tem mais força que a bancada da escola, né, e aí realmente você tem razão, a gente tem que ocupar esse espaço também, a gente não pode fugir do debate. Com toda essa sua visão crítica, uma pergunta para a gente fechar. Você é pessimista ou otimista em relação ao futuro próximo? Cara, eu sou extremamente otimista, entendeu? Sabe por quê? Porque, na verdade, assim, eu aprendi uma coisa, assim, muito dentro dessa filosofia contemporânea, né, que chama-se micro-revolução individual. Você entende? A gente não tem mais grandes planos universais. Saca? Eu tenho que estar disseminando a discórdia em 1, 2, 3, 4. Então eu sou contente porque, por exemplo, a gente tem um sarau de literatura negra que começou aqui em Salvador e está em 5 estados. Você entende? Quer dizer, a gente consegue, se sabe, atacar alguns focos que são focos de resistência. A gente não vai conseguir fazer um grande exército, né? Então, o que a gente tem que fazer é estar trabalhando as consciências, né? Trabalhando dentro, né, da subjetividade, dentro do orgulho próprio. E isso eu sou otimista, porque todo dia isso só avança para nós. Isso não regride, né? Então, é por isso que, assim, que eu optei, desde há muito tempo já, de fazer um trabalho artístico e político, né? A arte, eu acho que é essa grande revolução. Eu acredito muito mais hoje nos saraus do que nos partidos políticos, entendeu? Acho que os saraus como a Cooperifa, né, como o Suburbano Convicto, como a Pafunk do Rio, a Blacktude aqui, o Salame Black, eu acho que transforma mais do que esses programas de governo da União Soviética. E fechando mesmo, as redes sociais. As redes, cara... Você fala das redes, desses grandes diálogos, tal. Cara, qual o impacto disso, cara, na nossa questão? Eu vivo as redes, entende? Para mim, assim, a maneira como eu circulo, eu não seria maca sem Facebook, sabe? Eu não seria maca sem blog. A gente tem um alcance hoje em dia internacional. A gente troca informações, a gente troca música, a gente troca livros, né? A gente troca, então, é aquela velha história, né? Se é para ser usado da maneira, né, que seja uma maneira revolucionária, então a revolução não está no meio em si, a revolução está em como é que se trabalha com o meio. Aquela história, tipo assim, ó, a televisão não é ruim, ruim é o dono da televisão, né? Então a gente tem que estar sabendo como trabalhar em rede, isso é importante, né? Isso a gente está sempre, como é que fala? A gente sempre está sempre nessa construção, nessa, então, né? Eu acho assim, Medeiros, o seguinte, que a gente tem uma coisa que é muito importante, sabe? Que mais ou menos representou esse dia de hoje aqui, que eu acho, né? Que a gente só precisa se encontrar mais, encruzilhar mais, estar mais junto, entender, né? Perder um pouco aquela competição, né? E entender que tem alguma coisa que é maior que nós, que interessa a todos, né? Eu acredito nisso, então eu sou otimista. Uma poesia que sintetize a sua visão. Uma poesia que sintetize a minha visão. Um povo trazido do seio da África fez o pelourinho virar página. Trouxeram o primeiro, o segundo e o terceiro.
Foram tantas cabeças que eu não sei contar. Foram tantas cabeças que eu não sei contar. Não há dúvida que a revolta de um povo massacrado, sobretudo um povo sacrificado na sala de espetáculos da Casa Grande, entre móveis de jacarandá, castiçais de prata, cortinas de seda, deve alimentar-se primeiramente das estocadas que ainda lhe ferem a calma, do desespero de espaço em que lhe emparedaram a alma. Não há dúvida que o meu verso é também o meu quilombo ardente, atento às doutrinas absolutas que me querem escalpelar o pichain, queimar na fogueira do esquecimento os meus sentimentos íntimos, alisar minha língua no ferro quente que mantém acesa a fogueira, esticar meu silêncio na pasta quente para endireitar meus gestos. Não há dúvida que o que devo exigir de mim mesmo e do meu estilo, antes de tudo, é certo sentimento íntimo do conflito que eu trago na cor da pele. O que me faz um antipatriota convicto em conflito com o teu país e a tua cor é ser um aliciador dos corações curtidos no limão e no alho que lhes tempera. Por quê? Por quê? Porque o meu verso é levante, ainda quando distante, no tempo, no espaço e na composição do sangue. Batalhas e conflitos, vítima de sofrimentos, sou eu, negro bonito, desabafando os meus sentimentos. Batalhas e conflitos, vítima de sofrimentos, sou eu, negro bonito, desabafando os meus sentimentos. Nelson Marcos, João Bafafé, Moa do Catendê, Dom Filó, negros bonitos desabafando os nossos sentimentos. É isso aí. Isso? Valeu. Valeu.